Fala você ligado aqui no nosso Sul do Pará em Revista. Agora eu vou conversar com a psicóloga Camila Moreira sobre o que o nosso querido amigo Simeão já falou. O janeiro... Camila, janeiro o quê? Janeiro Branco. Janeiro Branco. Seja bem-vinda, Camila. É um prazer ter você aqui conosco. E a primeira coisa que eu quero que você faça é a seguinte: explica pra gente, de uma maneira bem didática e bem básica, o que é esse Janeiro Branco. Primeiramente, quero desejar uma boa tarde para todo mundo. E vamos lá, falar sobre o Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização sobre saúde mental e ela vem com o intuito de fazer a gente refletir mais sobre a nossa saúde mental, sobre esse autocuidado, certo? A campanha Janeiro Branco ela iniciou em 2014, e agora, pós-pandemia, após um ano de pandemia, aí, 2020, ela vem tomando uma proporção ainda maior, porque todo mundo vem falando sobre saúde mental. Ela surgiu com que intuito, vindo em janeiro. Como na virada do ano aí, é um processo em que a gente começa a refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas metas, sobre como estão as nossas atitudes diante da vida, o Janeiro Branco ele pega esse gatilho, da virada do ano, e ele vem como mesmo uma luz para nos iluminar e falar sobre a nossa saúde mental, sobre o quanto que é importante a gente refletir também sobre esse cuidado com a saúde mental. Camila, é interessante, porque justamente nesse período de transição de ano, as pessoas às vezes ficam melancólicas, frustradas, porque não conseguiram atingir algum objetivo, E esse ano tão icônico, tão marcante na vida de todo mundo, um ano de pandemia, de Covid-19. Esse ano, então, essa campanha de conscientização é muito importante de que todos tenham essa consciência, inclusive individual, Sim, foi um ano totalmente atípico, A campanha ela já vinha tomando uma proporção muito boa, mas nesse ano ela tomou uma proporção ainda maior, até mesmo nas mídias, Então, ela veio para fazer a gente refletir um pouco mais, porque a gente está vivenciando aí, junto com essa pandemia, um luto coletivo. E a gente não fala só de um luto de perder pessoas que a gente ama, para a morte, mas um luto simbólico, onde eu posso perder meu trabalho, onde eu tenho que me distanciar de amigos, onde há um risco de falir, porque a minha empresa não abriu as portas. Isso também é um luto. É verdade, é verdade. E, Camila, se nós fôssemos dar uma dica prática para as pessoas que estão assistindo o Sul do Pará em Revista, qual que é a dica para manter a nossa saúde mental em dias? Para fazer, muitas vezes, um detox mental. Não sei nem se esse termo é correto. Você me corrige se eu estiver errado. Tá. Uma das coisas muito importantes, e até engraçado, vamos se dizer, é que as pessoas elas não têm o hábito de se atentar às suas emoções. As pessoas elas querem fugir de suas emoções. Eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir tristeza. Então, não sei se você já ouviu isso. Não fica triste, não fica com raiva. E nossas emoções elas têm função na nossa vida, Então, um primeiro passo: observe suas emoções. As nossas emoções elas vêm para nos sinalizar algo, para nos mostrar algo. É como, por exemplo, quando uma pessoa está com febre, A febre não é um sintoma que está te sinalizando Sim. que você não está bem? Sim. São assim suas emoções. Ela te sinaliza quando você não está bem. Olha só que interessante. Mas vamos entender que ela sinaliza quando você não está bem, quando ela está assim, numa proporção disfuncional. Ela está trazendo já prejuízos de você não conseguir se concentrar, de você não ficar muito desconfortável. É aquela coisa, por exemplo, o medo, na medida certa, protege. Mas Sim. Medo demais paralisa, frustra, adoece, Sim, assim como a tristeza, como todos enxergam como algo ruim, a tristeza ela é para a gente refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida, para a gente buscar a solução de problema. A ansiedade ela está nos sinalizando que existe algum perigo, seja ele real ou seja um perigo que eu estou aqui, criando na minha mente, uma interpretação distorcida que eu estou tendo da realidade e que me faz ficar ansioso. Então, as emoções elas vêm para a gente olhar para a gente. E a gente, às vezes, se nega, Às vezes, a gente coloca o outro como responsável. E uma das coisas mais importantes sobre saúde mental é a gente olhar
para as nossas emoções, observar os nossos pensamentos, né? Se isso que eu estou pensando realmente é tão verdadeiro quanto eu acredito, se isso que eu estou pensando me ajuda ou me traz mais prejuízo, né? Será que, se fosse um amigo meu, ele pensaria dessa mesma forma que eu estou pensando? Né? Será que esse pensamento ele é tão realista? Será que ele não está sendo um pouco disfuncional, me trazendo um prejuízo aí? Uhum. Camila, nesse período aí da pandemia 19, até pós-Covid, imagina-se que teremos uma demanda muito grande no quesito emocional. Você sentiu um aumento da demanda nos seus atendimentos, nas suas demandas até na roda de amigos e tudo mais? Sim, senti com certeza, e senti muitas pessoas falando sobre saúde mental, falando sobre suas dores, né? Sobre o quanto que estavam ansiosas, preocupadas, tristes. E isso é importante, porque as pessoas, elas de certa forma, elas foram levadas a observar suas emoções, mesmo que de uma forma não porque eu quero, mas eu fui obrigada mesmo a perceber que, opa, não está bem aqui. A pandemia, ela fez isso, ela veio como um dos reflexos da pandemia, né, foi esse agravamento na nossa saúde mental e fazer também as pessoas observarem que a gente precisa cuidar da saúde mental, que eu não preciso cuidar só do meu corpo fisicamente, eu não preciso cuidar só do meu financeiro, eu preciso olhar para a minha saúde mental também. Eu preciso observar a forma como eu estou me relacionando comigo. Claro. Camila, isso que você está falando é sensacional. Olha só, inclusive foi tema do Enem, que existe um estigma sobre essa questão da... Imagina. Existe um grande estigma sobre a questão da saúde mental. Primeiro, explica para a galera o que é estigma e o que essa palavra e esse sentimento, essa definição, tem a ver com saúde mental. O estigma tem muita relação com aquilo que a gente entende como, às vezes, um preconceito, uma coisa em que as pessoas culturalmente não aceitam, né? Ali meio escondido, meio abafado. E, em relação à saúde mental, tem muito disso. Para você ter noção, tem pessoas que não procuram ajuda por medo de serem taxadas, estigmatizadas como pessoas loucas, olha como só. doido, né? E são pessoas que, às vezes, infelizmente, tem pessoas que chegam até o suicídio por conta de um preconceito que existe na nossa cultura. E a campanha Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, ela vem com o intuito de criar uma cultura de saúde mental para a gente descarregar desse preconceito, desse estigma a respeito da saúde mental. É claro que a história da saúde mental ela tem um peso, né? E faz, de certa forma, um sentido as pessoas terem esse estigma, porque é muito pesado. Aquela questão de manicômio e tudo mais, sim, né? As pessoas, infelizmente, naquela época ainda não se entendia, por exemplo, o que era autismo, o que era, às vezes, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Atribuíam até a questões espirituais coisas que não eram espirituais. E até hoje, né? às vezes, atribuem a isso. Entendi. E isso acaba trazendo prejuízo no tratamento, porque, às vezes, são questões que precisam de uma intervenção medicamentosa, precisa de um acompanhamento psicológico ali, bem pertinho, sim, né, de bem rotina. Específico, né? Exatamente, e as pessoas elas fogem disso por medo do que vão falar, por medo de não serem aceitas no mercado de trabalho, né? E pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia e que fazem um acompanhamento certinho, que têm um transtorno bipolar, elas podem conviver bem com a sociedade, elas podem ter um emprego, né? Claro que ela vai ter que ter esse acompanhamento, mas enquanto tiver esse estigma aí, enquanto tiver esse preconceito a respeito da saúde mental, infelizmente muitas pessoas vão se isolar, vão negar tratamento, vão achar como solução tirar a vida, porque eu não consigo visualizar uma outra solução. Camila, então, para a gente finalizar aqui o nosso quadro sobre saúde, a grande dica para todo mundo que está nos assistindo é um autocuidado, né? Que a pessoa ela se observe, se conheça e, a partir disso, a sua qualidade de vida mental, inclusive, vai evoluir, correto? Correto. E também eu quero deixar um recado
para as autoridades públicas, né, que estão nos assistindo, para que eles pensem em políticas públicas relacionadas à saúde mental, porque nem todo mundo tem condições financeiras de arcar um acompanhamento psicológico, de ir num psiquiatra, e todos nós temos direito ao cuidado com a saúde mental. E, às vezes, as pessoas elas até querem buscar, mas elas, às vezes, encontram muita dificuldade e até não têm acesso a esse tipo de tratamento. E eu acho que já está no momento de todos nós, né, se unirmos em prol desse objetivo, dessa cultura sobre saúde mental, de pensar sobre uma educação emocional desde a infância, né, como um intuito de prevenção, dentre outros. Que maravilha, hein, doutora Camila? Muita informação, gente. Inclusive, essa entrevista está no YouTube. Vai lá, volta, assiste completa. Só para fechar, doutora Camila, existe também um estigma muito grande sobre a consulta com o psicólogo. O que é falado dentro do consultório do psicólogo, existe uma conduta de ética muito rígida, correto? Aquilo não sai dali, é isso mesmo? Ah, com certeza, né? Um dos principais princípios do atendimento psicológico é o sigilo ético, até porque a gente não vai querer abrir algo tão íntimo, tão nosso, para alguém que existe uma certa probabilidade de sair espalhando por aí. Então, a gente precisa se sentir seguro. Tanto que eu até falo no meu atendimento que ali é um ambiente em que você pode se sentir seguro. O intuito não é julgamento, não estamos ali para julgar. Correto. Estamos ali para acolher e juntos buscar uma resolução de problema. Maravilha. Camila, fala para todo mundo seguir você na rede social. Eu sigo e ela produz conteúdos maravilhosos por lá, gente. Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é psicamila.mrr. Repete. Psi, tudo junto, camila.mrr. PSI, Camila. PSI, Camila.mrr. Você começou a digitar, já vai aparecer lá. Gente, um prazer estar aqui com você, Camila. E esse foi o nosso Saúde em Dia de hoje.